Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos esperar essa galerinha chegar para esse nosso super encontro ao vivo agora, onde nós vamos falar a respeito desse momento tão especial que estamos vivendo e de algo que poucas pessoas estão falando, que é... Ui, eu tô com coisa nos dentes. Boa tarde, o pessoal vai chegando, que a gente já vai conversar. E o tópico do nosso encontro de hoje aqui diz respeito a esse momento que nós estamos vivendo e o quanto que ele pode estar nos sintonizando em outras existências, fazendo com que a gente sinta coisas que não são de agora e sim do passado. Opa, meu Deus do céu, que nó que deu na cabeça. Calma que eu vou explicar para vocês. Calma que eu vou explicar direitinho. Alguém está chegando pela primeira vez hoje aqui? Se está chegando pela primeira vez, escreve eu, que eu quero saber. Senão eu me apresento direitinho, que nós temos aí uma jornada. E hoje eu estava meditando, bem cedinho da manhã, 6 da manhã eu já estava em pé meditando, antes de até o sol raiar aqui. E me veio muito forte a intuição de falar da necessidade de parar para perceber se aquilo que você está sentindo agora é de você agora ou realmente são das outras pessoas. Então, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Tati, primeira vez, Wesley, primeira vez. Pessoal que está chegando pela primeira vez aqui no canal, eu me chamo Aline Schultz, eu trabalho na área do desenvolvimento pessoal como terapeuta, psicoterapia, astroterapia, há 15 anos. Há 15 anos eu venho atuando profissionalmente e nesse momento crucial que estamos todos vivendo, eu percebi a necessidade de estar aqui e poder oferecer de alguma forma todo o conhecimento, toda a ajuda que eu vim anos e anos atendendo as pessoas dentro do consultório e ajudar você agora a entender também o que está se passando hoje aqui. Por isso, se você acha que tem outras pessoas que também estão precisando de ajuda, aqui embaixo tem como se fosse uma setinha, clica nessa setinha, chama os amigos para virem para cá, para que a gente possa construir um local de autoajuda, de realmente auxílio, onde nós estamos juntos para atravessar essa fase com apoio, com amparo, para te ajudar a ver o que você não está vendo. Essa é a minha intenção. E eu decidi começar a fazer isso hoje com um tema que eu não vi ninguém falando, eu não vou mentir para vocês, não vi ninguém falando a respeito disso. O quanto o que você está vivendo agora é resultado de simplesmente vocês terem entrado em sintonia com um passado a partir do que está acontecendo agora. E antes que vocês me perguntem, gente, eu não atendo mais hoje, eu estou falando diretamente do meu lar, porque toda a equipe está home office e eu também estou dentro de casa e por conta disso vocês estão vendo até uma partezinha da minha casa aqui e nós estamos fazendo a nossa parte para ajudar as pessoas a enxergarem o que elas não estão vendo. E uma das coisas que eu vejo as pessoas não verem é que se a morte não é o fim, a infância não é o começo. E se a infância não seria o começo, como que tudo que nós estamos vivendo hoje estaria conectado a nós, ao que nós estamos trazendo lá de trás pro aqui e pro agora? Alguém desconfia disso tudo? Alguém tem aí uma ideia de como é que isso poderia estar acontecendo? O que vocês acham? Deixa eu começar aqui. Primeira pergunta, vamos começar mais ainda do básico. Você acredita que a morte é o fim? Você acredita que a morte seja o fim? Sim ou não? Se você acredita que a morte seja o fim, coloca sim. Se você acredita que a morte seja não seja o fim, escreve não. Isso. Não é o fim. Isso aí. Oi, Físio. Muita gente chegando, sejam muito bem-vindos. Os acordos espirituais têm conexão. Mazinha, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Perfeito. Se a morte, então vamos agora acompanhar aqui a linha de raciocínio. E até
Se você vem me acompanhando há um tempo no trabalho, eu vou te recomendar que você comece a ter algum lugarzinho que você possa anotar, porque eu vou trazer uma frase poderosa que vai te libertar se você tiver com alguma influência de vidas passadas no presente por causa dessa situação que nós estamos vivendo, tá? Então já pega papel e caneta na mão. Isso, Cristina, lembranças de existências anteriores. É sobre isso que a gente está falando, principalmente porque nos mais de 15 anos que eu atendi dentro do consultório, e uma das coisas que eu mais notava era as pessoas chegando dentro do consultório falando de situações que elas estavam enroscadas, que elas estavam achando que os outros eram culpados e que na verdade elas estavam só replicando e revivendo tudo aquilo que elas já tinham vivido em outras existências. Por isso eu quero que você me acompanhe agora nessa linha de raciocínio. Já fiz a pergunta aqui. Se nossa morte não é o fim, a infância não seria o começo. Se a nossa infância não é o começo, a nossa personalidade não é criada aqui, e sim aflorada diante de tudo o que acontece ao nosso redor. Por isso cai por terra aquela ideia que diria que nós somos vítimas, ou que nós somos os coitadinhos dessa história toda. Não, não existe vítima, não existe culpados, não existem vilões. O que existe são aprendizados. E esses aprendizados, eles vêm aflorando à medida que nós vamos passando por situações, encontrando pessoas que normalmente são gatilhos para aflorar aquilo que nós temos dentro de nós que não está bem resolvido e que a gente precisa resolver. E uma das coisas que mais sintoniza as pessoas em situações do passado são filmes de época, você ir no museu, você gostar de uma época e cultivar hábitos daquela época. São pessoas que muitas vezes, por terem ido numa viagem e perceberem, tipo entrar no Museu do Louvre, foram para a ala do Egito e lá se reconheceram e se viram lá dentro, assim, meu Deus do céu, como isso parece ser conhecido. Com certeza você teve uma ligação com o Egito. Eu via muito isso dentro dos cursos, porque nós temos, eu sou mestre Reiki, mestre Karuna, mestre Seikin, mestre Reiki Usui, mestre Karuna Reiki, ligado ao amor incondicional, e também o Seikin, que é o sistema egípcio de cura. E uma das coisas que eu mais notava era a presença de pessoas que tinham um pezinho no Egito, pessoas que nunca tinham ido no Egito, mas que gostavam do Egito, pessoas que nunca tinham ido para a África, mas tinham um fascínio pela África, pessoas que nunca haviam ido para a Índia, mas com um chamado grande de ir para a Índia. Pessoas com uma facilidade gigante, por exemplo, de cantar mantras e que tem uma alma indiana. Compreendem quando eu falo que a pessoa tem uma alma indiana? É uma pessoa que parece que ela nasceu no lugar errado. Por quê? Porque ela se identifica muito com uma cultura. Será que ela nasceu no lugar errado? Não, ela não nasceu no lugar errado. Muito pelo contrário. Ela está no lugar ideal para aflorar esses aprendizados da vida dela. Quer ver uma pessoa que eu tenho certeza que vocês conhecem, que também tem uma conexão muito forte com a Índia? A Patti Cândido. A Patti Cândido é uma das pessoas que ela escuta a primeira vez um mantra e ela já sai replicando. Quantos de vocês têm essa mesma facilidade? Eu não tenho. Em contrapartida, me coloca um mapa astral na minha frente, aquilo brilha, aquilo se revela para mim, me mostrando os caminhos da pessoa. Faz isso com outra pessoa, ela vai ficar doida, ela vai olhar e dizer, meu Deus, aonde que você viu tudo isso?
Ó, o sonho da minha vida é Nova York, tenho certeza que já fui de lá. É isso, Beck. Muitas pessoas têm uma conexão muito forte com os lugares. Teve uma pessoa, uma consultante, que ela foi fez uma regressão comigo, que hoje é chamada de investigação do inconsciente, e ela viu castelos, ela viu um monte de coisa, tudo bem. Aí ela se mudou para Portugal. Mais ou menos um mês depois, ela me mandou uma mensagem simplesmente assustada. Por quê? Porque o que ela tinha visto durante o processo de investigação do inconsciente, antigamente chamado de regressão terapêutica, era exatamente os lugares que ela estava visitando. E ela estava se sentindo em casa. Em casa em Portugal. Isso mostra que muitas vezes nós vamos para alguns lugares que a princípio é para visitar e a gente se sente no habitat natural. Isso é uma prova de que sim, nós temos uma conexão com aquela vida, com aquele país, porque a gente teve uma vida lá. E toda essa bagagem de informações e vivências a gente traz hoje dentro do corpo que nós estamos. A personalidade, portanto, em nenhum momento foi sendo construída aqui. Ela está sendo aflorada. E isso é muito importante que vocês tenham essa visão. Então, tudo que acontece ao nosso redor serve ao propósito de trazer para fora coisas que nós temos dentro de nós. Ó, Daniela Paviani, eu senti isso quando fui para o Rio Grande do Sul. Quer ver uma prova disso? Seu Jimenez, meu esposo, bota uma castelhana para ele que é paulista, ele chora, ele se emociona, ele toma mais chimarrão do que eu, minha família inteira. Com certeza ele tem uma vida aqui no Rio Grande do Sul. Então, gente, é importante que vocês entendam que aquelas pessoas que nós à primeira vista ou ao olhar a gente torce o nariz, ela está aflorando alguma coisa dentro de nós, não criando aquilo, que é uma coisa que nós meio que vemos e acreditamos que é, não é, muito pelo contrário. Aquela pessoa está servindo ao propósito de revelar os nossos aprendizados ocultos que se manifestam através de emoções, não de pensamentos. A lei do esquecimento, ela existe? Existe aqui, mas não aqui. Aqui não existe lei do esquecimento. Aqui existe lei do esquecimento. Por isso que quando você começa a avançar no autoconhecimento, uma das coisas que logo você começa a ter que aprender a fazer é parar e sentir. Perceber em você quais são as emoções que são afloradas diante de tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida. E aí é que entra o momento atual, o momento em que nós estamos vivendo, um momento onde tudo que está acontecendo é perfeito para aflorar aprendizados nossos e muitas vezes nos conectar às situações que nós já vivemos lá atrás, que fazem com que a gente sinta a mesma coisa lá hoje. Quer ver exemplos disso? Quantos de vocês estão sentindo um medo absurdamente grande? Um medo tão grande, mas tão grande, tão grande, que parece que não tem lógica sentir esse medo. Parece que é irracional sentir esse medo. Coloca pra mim aqui, Físio Ana Karina botou eu, Luciana, Nicolaudos botou eu também. Quem de vocês está sentindo esse medo? É um medo gigante, mas um medo desproporcional mesmo. Que bom que você não está, a Verônica levantou a mãozinha, a Agatha, a Mia, a Alessandra também. Isso é algo normal para você? Você acha que não é? Você teve tempo hábil numa única existência para sentir tanto medo de uma vez só?
Você acha que esse medo todo, ele começou agora? Seja honesto comigo. Se você acha que você tem essa força descomunal desse medo, você acha que estava toda aí dentro de ti, ou ela veio para fora pela situação que está acontecendo? E isso não é normal. Não é normal. Uma super dica. Ó, Cristina, eu não estou sentindo nada. Será que é normal? Segura aí que daqui a pouquinho eu vou explicar. Quando você sente uma emoção que ela é descomunal, ela é forte demais, ao ponto de você perceber que, peraí um pouquinho, esse medo veio assim, ó, de uma hora para outra. Ele nasceu nesse volume, nessa potência toda assim, de uma hora para outra? Não. Essa situação, coronavírus, crise, essa histeria muito coletiva que nós estamos fazendo uma corrente do bem, Bruno, Patrícia, Márcia Luz, William Sanches, Ivan Maia, gente, o Diego da Grabovoi, então tanto Marcos Trombeta, Amanda Dreyer, tá todo mundo fazendo a sua parte para ajudar você a despertar dessa hipnose de você estar sintonizado numa coisa que aconteceu lá atrás, que hoje essa situação do coronavírus está te aflorando realmente aprendizados. Então pare e pensa comigo, olha só, vou dar um exemplo disso. Se esse medo é descomunal, o que será que poderia ter acontecido lá atrás no teu passado que justificasse você sentir tanto medo hoje? Coloca pra mim aí, eu quero ver. Vamos brincar agora aqui, vamos brincar junto. O que será que poderia ter acontecido lá atrás que justificasse você ter tanto medo, tanto receio? O que será que poderia ter acontecido? Será que você poderia ter estado na grande peste? Busca os fatos históricos. Será que você participou de algum momento que teve uma guerra e que porque nós estamos num momento que parece uma pré-guerra, percebem? Ó, só tenho vontade de chorar de casa. Tô trazendo aqui sugestões para você. Por que será que algumas pessoas estão conscientes de que elas não podem estocar comida em casa e algumas pessoas estão desesperadas estocando comida em casa? Será que elas estão conectadas a uma vida onde elas passaram fome por causa de por exemplo, um exemplo de guerra? Entenderam a linha de raciocínio? Isso, vivendo algo parecido, podendo ter vivido uma pandemia, morrido lá atrás e hoje, se você morreu numa vida passada de uma pandemia, como é que você acha que você vai voltar hoje? Apavorado com qualquer possibilidade de que isso volte a acontecer. Entenderam essa linha de raciocínio, gente? Conseguiram entender? Coloca pra mim aqui um joinha se entenderam. Pare e se pergunta, o que é que eu tô sentindo agora? É medo? O que é que eu tô sentindo? É solidão? Desespero de ficar sozinho? Qual é a sua ideia? A primeira coisa que vem na tua cabeça? Qual é a primeira coisa? Fato Lelaine? Desculpa, eu não tô lendo, não conseguindo ler. Às vezes os nomes são cortados, é difícil de ler, né, gente? Então, eu quero dizer pra vocês que eu tô vendo poucas pessoas falando de uma massa de pessoas que estão se conectando a fatos vividos lá atrás, que estão presentes de novo, de volta hoje. Olha ali, ó, que nem botou a Verônica, medo de perder meu filho. Será que perdeu o filho em uma situação intensa, mundial, e hoje tem medo de se repetir? Eu quero sobreviver. Será que lá atrás você não conseguiu sobreviver?
Preocupação com o futuro profissional. Será que realmente é preocupação com o futuro profissional ou aconteceu alguma coisa que te impediu de você continuar atuando profissionalmente? Senti tristeza por ser a rua tão deserta aqui em São Paulo, me deu vontade de chorar. Mazinha, isso é o maior exemplo de que nós estamos sintonizados em uma coisa que não é daqui e da agora. E é isso que eu quero que vocês comecem a começar a entender, de que nós somos o eco e o reflexo de tudo que está acontecendo ao nosso redor. E isso serve ao propósito de a gente aflorar esses aprendizados que não começaram nessa vida. E se em vidas passadas nós tivemos uma morte, um desencarne complicado por causa de coisas como fome, como medo, solidão, como doença, morrer sem conseguir respirar. Isso tudo, com o que nós estamos vivendo agora, pode retornar e você pode estar vivendo uma emoção que não é de agora, ok? E aquelas pessoas que não estão com medo? Deixa eu contar uma situaçãozinha para vocês raciocinar e você vai chegar a essa conclusão. Imagine que acontece uma situação aqui, certo? Está eu, mais um amigo, mais outro amigo, e nós estamos olhando aquela situação. Aquela situação que aconteceu, eu olho para aquela situação e eu fico brava, fico com raiva. O outro amigo que estava aqui olha para a situação e fica triste, fica realmente desolado por aquilo que está acontecendo. E o outro amigo que está ali olha para a situação e não sente nada, não aflora nada para ele. E ainda pior, ele olha para nós dois e ainda diz: eu não acredito que vocês estão assim por causa disso. Essa é a maior prova de o quanto que o universo usa tudo que está acontecendo para aflorar aprendizados que não começaram nessa vida. Para mim, aflorou, no caso dessa situação fatídica, aflorou a raiva, a mágoa, a raiva, a brabeza. Para o meu amigo, para minha amiga, já aflorou tristeza. E para outra pessoa que não tem nada a aprender com aquela situação, e sim, de repente, conosco, que é aprender a aceitar o nível de maturidade, de evolução que nós estamos, é que ele vai não sentir nada. Vivências diferentes, experiências diferentes, resultados diferentes. Mesma situação aflorada, mesma situação aflorando em pessoas reações completamente diferentes. Qual é a minha intenção com vocês nesse nosso primeiro encontro da sua grande ajuda online? Se prepare que eu vou sempre divulgar, vai ter convidados, hora eu serei sozinho, a gente vai colocar aqui para vocês. É que você tome cuidado com toda a emoção que tá demais, que é muito forte, ou com não sentir nada. Pode ser uma autopreservação, porque se você sentir, você vai se fragilizar. E se você se fragilizar, você pode simplesmente acabar metendo os pés pelas mãos. Presta atenção em como você está reagindo emocionalmente a tudo que está se passando aqui. As nossas emoções, elas não mentem. A mente tem crenças, começa a criar regras, criar justificativas. Agora, as nossas emoções não. Sabe qual é o grande problema disso tudo? O problema é que assim como eu, você, todos nós não tivemos uma educação emocional. Nós não tivemos uma educação que fizesse com que a gente olhasse para dentro de nós e identificasse o que está aflorando, por exemplo, de emoções. Porque se a gente sabe o que está aflorando, não fica mais fácil de identificar aquilo? O que vocês acham? Sim. O problema é que as emoções também camuflam outras emoções. E a maioria das vezes, as emoções raiz, que eu quero dizer aqui para vocês, elas vêm camufladas um depois do outro. Ok? Então esse é um ponto. Por exemplo, uma situação bem prática do nosso dia a dia.
Alguém vem e fala alguma coisa pra você e você fica brava, ok? Aí você se pergunta, o que eu tô sentindo? É raiva. Lembra aquelas crianças de 5 anos de idade, 6 anos de idade que ela fica perguntando assim, por quê? A gente precisa resgatar isso e fazer conosco, tá? Tipo, voltando para esse exemplo, essa questão da pessoa que pegou e falou alguma coisa que te deixou super brava. O que eu tô sentindo? Eu tô sentindo raiva. Mas e por que eu estou sentindo raiva? Porque ele veio e falou tal coisa que ele pensa que ele é pra ter falado aquilo daquele jeito comigo. Peraí um pouquinho. Você tá brava com a pessoa ou você tá brava com você mesmo por você não ter dado o limite, não ter dito não ter colocado essa pessoa no lugar dela? Acho que eu tô brava comigo. Porque eu não consegui me defender. Eu não consegui me posicionar, eu não consegui dizer não, dar limites. Então peraí um pouquinho. Se eu digo não e dou limite para as pessoas, eu chego naquela fase de ficar brava com ela? Não. Então começamos a identificar um possível aprendizado, que é aprender a dizer não. Pode ser bobagem, mas muitas pessoas não sabem dizer não. Vocês estão olhando para uma pessoa que também levou um tempo para aprender a dizer não e até hoje tem dificuldade, dependendo da situação. Então pare e pense, essa pessoa percebeu que ela tem que aprender a dizer não. Para a pessoa conseguir dizer não, sem se sentir culpada, sem se sentir mal, o que ela tem que ter dentro dela que ela não está tendo nesse momento? Alguém se arrisca? Alguém se arrisca a dizer enquanto tomar água aqui? Alguém se arrisca a dizer? O que falta numa pessoa que ela... Isso, minha Alessandra! A Cristiane Paiva também botou. Amor próprio. Uma pessoa, Bruligeiro, que se ama, ela sabe se valorizar, se amar. Acima de tudo, se ela se ama, ela se aceita, ela se respeita, ela se valoriza. E o que acontece? Ela atrai pessoas num primeiro momento como um teste para ela também se posicionar e mostrar para o universo que entendeu esse recado que é o aprendizado dela. E aí ela atrai pessoas que querem dizer para ela o que ela tem que ser, fazer, e ela diz, não, pera um pouquinho. Ela tem que se mostrar em atitudes. Então é assim que a gente começa a entender, porque às vezes uma vida, você atrai tantas pessoas e situações ao seu redor para aflorar esses mesmos aprendizados. E é isso que eu quero que você entenda, que essa situação, muito provavelmente, das duas uma, ou ela está aflorando um aprendizado de alguma coisa lá de trás de outras existências, que você se sintonizou por essa situação tão extrema mundial, ou ela está revelando mais uma vez uma emoção que já te acompanha de outros momentos com outras pessoas. Para e pensa, você está aflorando muito medo, se não está aflorando nada. Você é uma pessoa que normalmente tem dificuldade de manifestar emoção? Você é uma pessoa que vira e mexe tem medo e esse medo te bloqueia de fazer alguma coisa? Essa situação ela é propícia para trazer isso para fora. Propícia. Ok? E eu quero dizer quero que vocês me digam aqui, quem tá fazendo sentido isso que eu tô falando para você? Tá fazendo sentido? Quem aqui tá se dando por conta de alguma coisa que não tinha se dado por conta ainda? A Gi diz que é ciumenta e sofre por causa disso. Por que será que você é ciumenta, Gi? Quanto mais forte é uma emoção na nossa vida, menos ela é daqui. E outro detalhe, quanto mais essa emoção se apresenta na nossa vida, desde pequenininho, menos ela é daqui. Entenderam? Muito sentido? Por trás é medo de ficar sozinha. Isso, gente, comecem a perceber de verdade qual é a emoção raiz por trás do que você está sentindo, que essa situação toda está aflorando.
E pode ser sim que você esteja diante de uma situação que esteja te sintonizando a uma vida passada e toda aquela carga de emoções que você viveu lá atrás está voltando para agora. Por isso está tão descomunal isso. E tá uma massa de pessoas conectadas completamente a vidas passadas. E eu não vi ainda ninguém falando isso. Se alguém falou, me perdoe, mas eu não vi. E o que fazer agora é a pergunta. Pergunto para vocês, o que fazer se você nesse momento percebeu que você é uma dessas pessoas? Essa é a grande pergunta. Então nós temos daqui a pouco uma guerra mundial, tá? Pensa na Primeira Guerra Mundial. Uma massa toda encarnada de novo agora, sentindo a mesma coisa que sentia lá atrás, agora pela situação que está sendo vivida nesse momento. Aí eu pergunto para vocês, tem conexão com o propósito de vida tudo isso? Tem ou não tem conexão? Claro que tem. Tem uma conexão mundial para a humanidade, mas também tem uma conexão com o seu próprio eu. E como que você consegue distinguir o seu eu dos demais? É você perceber em você o que está aflorando. Qual a emoção? Qual é a emoção que você está sentindo? E aí fazer aquela brincadeira dos porquês. Certo? Ó, Lu, acho que em vida passadas fui muito sozinha. Não duvido. Pessoas que morreram sozinhas na mais completa solidão e estão em pânico hoje, tendo que ficar isoladas dentro de casa. Pensem, gente, eu quero começar a criar uma linha de raciocínio com vocês nessa série de lives que eu tô dando aqui a sua ajuda online para você expandir a tua consciência e ver diferente. Para isso vai te ajudar a sair, inclusive, dessa hipnose coletiva das pessoas. Entenderam? Então existe um karma coletivo, existe, mas tem acordos de vida por trás dessa situação. Acordos, e eu atendi muito tempo, hoje eu não atendo mais, hoje trabalho no coletivo, tanto que se você quiser conhecer mais sobre acordos de vida, tá lá, clica no link lá da minha bio, que lá você tem todo o material explicado direitinho para vocês, inclusive tá nesse momento eu tô dando minha forcinha para todo mundo, quem quiser estudar sobre os acordos de vida com valor extremamente em conta, então tá lá. Então se você quer saber um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre acordos de vida, sobre a questão da terapia, sobre a questão do mapa astrológico, é só clicar lá que você sabe tudo isso. A minha intenção aqui é ajudar a criar uma massa de pessoas despertas, que não são manipuláveis, seja por aquilo que elas viveram no passado, seja pelo excesso de informação e às vezes fake news, para que você consiga enxergar e ir mais além. Olha ali, ó, a Aline botou, me sinto com medo e mutilada. Será que você foi mutilada numa vida passada e esse medo é que se repita hoje? Entenderam? Fica nervosa quando fala em vidas passadas? Oi, Lu, eu tô nos acordos espirituais? Que legal! Olha só, não precisa ter medo de vidas passadas. Não precisa. Nós mesmos hoje estamos aqui lidando com as consequências das nossas escolhas nessa mesma vida hoje. Simples assim. Agora, para quem é mãe de mais de um filho, você não tentou criar mais ou menos parecido os teus filhos? Sim ou não? E eu pergunto, eles são iguais? Mesmo com a tua tentativa de educar eles de uma mesma maneira? Não. Poxa, como é que crianças vindo do mesmo pai, da mesma mãe, na mesma educação, são tão diferentes? Porque a personalidade deles não foi construída aqui. Está sendo aflorada. E essa família, este pai, esta mãe, são o ideal para aflorar esses aprendizados. E você faz parte de uma engrenagem maior para contribuir que esse aprendizado venha para fora. Compreendem? Então, coronavírus, crises, H1N1, enfim, o fim do mundo, tantas situações que nós estamos vivendo, que já passamos e que engatilham as pessoas.
Nem gêmeos, né, Karen, são iguais. Nem gêmeos. Então nós precisamos ampliar nossa visão sobre a vida e eu quero deixar vocês hoje espertos até a nossa live de amanhã, de você ficar antenado no orar e vigiar para o que de verdade está aflorando dentro de ti. E aí eu quero deixar para vocês o seguinte tema de casa. Eu vou deixar aqui rodando essa live, tá, para vocês. Vocês podem olhar ela direitinho. Peço para vocês me ajudarem a compartilhar esse conteúdo. Tem aqui no cantinho, embaixo, tipo uma setinha. Marca as 3 pessoas que você mais gosta, compartilhe, tira o print daqui, chama as pessoas para verem para cá. Por quê? Porque é somente assim que nós vamos conseguir ajudar as pessoas a atravessar essa fase sem estarem vivendo emoções tão intensas que nem começaram aqui, mas também conseguirem identificar os seus aprendizados para virar a página. Sim, existem acordos por trás disso. E eu quero trazer uma dica para você que nesse momento está sofrendo demais, que percebeu que sim, essa situação está aflorando essas emoções de uma maneira muito intensa. Tem uma coisa que eu sempre ensinei dentro do consultório para os meus consultantes, para as mamães. Nossa, isso funciona tanto para as mamães com até mesmo bebês. Que eu era uma criança que eu chorei muito quando eu era pequena. Meu Deus do céu, eu dei muito trabalho para os meus pais. Eu era Maria Gasolina, eu ia dormir dentro do carro. Então, quando eu saía de dentro do carro, aí eu tava dormindo, mas eu trocava muito a noite pelo dia. Minha mãe dizia que eu chorava muito. Faz poucos anos que eu tive um vislumbre de por que eu chorava tanto. Era porque eu via alguns lampejos de seres de outras existências e eles me assustavam. E era por isso que eu chorava. Então isso que eu vou ensinar para vocês, parece simples, mas esse comando, ele se comunica direto com o teu inconsciente. E você pode fazer exatamente a mesma coisa em relação ao seu bebê, à sua criança pequena, porque por algum motivo aflorou muito medo, ela tá realmente mexida com alguma coisa. Quando você estiver diante dessa emoção muito aflorada em você, respira fundo, diz para a pessoa, para você mesmo, respira, fala para sua criança, respira, e aí diz para você mesmo, já passou, já passou. Estamos numa outra vida, estamos num outro momento. Eu me chamo hoje Aline Schultz. Já passou, estamos em outra fase. Fale isso para você mesmo nesse instante que está se sentindo mal com tudo isso que está acontecendo, que está com medo aflorado. Fala para você, já passou, já passou. É um comando que está se comunicando com o teu inconsciente que diz, já passou, ei, já passou. Vaneli, Juliana, eu vou falar isso o tempo todo. Fale. Quanto mais você precisar falar, é mais você está sintonizado em algo que não é daqui. E a gente precisa tomar decisões o mais impunes, o mais neutras possíveis diante de tudo que a gente está vivendo. Entenderam? Então fala isso para você. Já passou, deu. Hoje eu sou a Aline, já passou tudo isso não me pertence, já ficou para trás, passou, já passou. Vamos fazer esse pacto? Já passou. Como o meu grande amigo William Sanches diz, e eu concordo 120% com ele, tudo passa, e isso vai passar, igualmente. Na vida nada é permanente, o que é para ser permanente são os aprendizados.
e às vezes a gente não torna eles realmente aprendizados, entenderam? E é por isso que essas situações retornam. Então você tem que começar a realmente pegar o aprendizado oculto por trás das situações, o acordo de vida teu por trás dessas situações. Então você entendendo isso, você consegue desmanchar esse nó, puxar ali, enrolar bem bonitinho e botar cada coisa no seu devido lugar. Então vamos fazer esse pacto? O pacto é: já passou, e afirma que você que você já está numa nova fase, está numa nova vida, e percebe como você se sente falando isso para você mesmo. Quem fez agora? Como se sentiu? Como se sentiu depois? Isso aí, hashtag já passou. Isso aí, já passou. Porque nós estamos diante de uma massa de pessoas que estão completamente sintonizadas em coisas que viveram lá atrás, em outras existências, vivendo isso hoje. Então, fala para você mesmo, já passou. Eu sou a Aline Schultz, estou numa nova fase, agora é outra vida, isso ficou para trás. E aí percebe como é que você fica. Muito bom, Heloína. Muito bom, Ateliê. Muito melhor, Ju. Esse é o teu parâmetro. Se der um alívio, um aconchego, é porque realmente isso é uma prova concreta de que muito do que você está vivendo agora não é de hoje e sim lá de trás. Quem aqui percebeu? Isso, Josi, isso não me pertence mais. Já passou, Heloína. Isso aí. Fala pra você isso. Excelente, porque vai tirar tanto dessas densas, vai tirar tantas pessoas dessa energia densa, deixar a luz entrar. Isso aí, Duda. Essa é a minha intenção. Pai está se sentindo muito melhor. Trouxe segurança, Lucinda. Que bom, gente. É isso. Essa é a minha intenção. Hoje eu estava na meditação de manhã cedinho e me veio, alerta as pessoas que muito do que elas estão sentindo não é de agora. E elas precisam aprender a separar o joio do trigo para que elas tomem consciência e tomem decisões baseadas no seu eu aqui e agora. Ok? Meu coração se acalmou, Verônica. Que ótimo! Pati Cândido, beijo, sua linda. É isso. Então é isso que eu queria trazer para vocês. E agora eu conto com a ajuda de vocês. Que se assim como para vocês fez você se sentir melhor, trazendo um alívio, imagina o bem que você pode fazer para as demais pessoas. Então tira um print de alguma parte dessa live, põe hashtag já passou, hoje estou numa nova fase, hoje eu sou eu mesma. Esse já passou é um comando que fala muito forte com a tua mente. Já passou. Afirma que você está numa nova vida, que você é uma nova pessoa e que tem novas oportunidades de escolha. Que aquilo que aconteceu lá atrás não vai acontecer agora. Por quê? Porque você é uma pessoa diferente. Você está num outro nível de evolução. Você é outra pessoa. Não deixe que o medo daquilo que aconteceu lá atrás afete você hoje. Esse é o grande recado que eu queria trazer para vocês nesse nosso encontro de hoje aqui. Entendido, gente? Entenderam, galerinha linda do meu coração? Fez sentido para você? Se fez sentido para você, qual é a grande sacada que você tira de tudo que eu falei aqui? Qual é o seu grande aprendizado? Já passou, dá vontade de chorar. Por quê? Porque traz um alívio de que tá tudo bem. Tá tudo bem. Você é uma nova pessoa, numa nova experiência aqui. Por isso que você precisa lembrar a tua alma que está tentando te proteger daquilo que aconteceu lá atrás, que isso se repita hoje. Sim, eu vou deixar 24 horas essa live, depois ela sai do ar como é o tradicional, certo? Então aproveitem para curtir isso aqui tudo, compartilhar e me ajudar. Ó, eu tava com a garganta apertada e passou. É isso. Repito, parâmetro para você. Se você repetir esse comando, você vai estar falando com o seu inconsciente que está conectado a outras existências. Se trouxer um alívio, é porque você está muito mais sintonizado lá atrás do que no hoje, tá bom? Oportunidade de continuar evoluindo, gratidão, desconectar dessa hipnose, Verônica, show! Vou compartilhar mesmo, Luli, compartilha, me ajudem, gente. Nós estamos aqui com um pico de 150 pessoas no máximo, só nesse canal tem 50 mil pessoas.
poxa vida, é muito pouco pra gente ajudar. Então eu compartilho, eu peço realmente ajuda pra você, porque sozinha eu não sou ninguém. Realmente eu não sou ninguém e eu preciso de você, certo? Vamos sair dessa Matrix, né, Leandro? Vamos realmente nos dar por conta disso tudo. Valéria, eu pus lá no Telegram, eu não sei se você me acompanha, eu comecei a fazer uma série lá no Good Vibes, lá dentro do meu grupo do Telegram, que é gratuito, e todos os dias eu tô postando mensagens para levar a sintonia, para abrir a cabeça, para enxergar diferente. Vai lá! Também tá lá no meu link da minha bio, se você quer conhecer um pouco mais do trabalho e quiser participar desse grupo que também tá despertando, tá bom? Porque todos nós somos um só. Gente, um beijo no coração de todos vocês. Se prepara, amanhã de manhã cedinho eu vou colocar para vocês já um post de quando é a nossa próxima live. Fica de olho, tá bom? Tchau, tchau!